Ó, mais de 250 pessoas. Obrigada, gente, por estar aqui, tá? Eu tô com um pouquinho de tempo, pedi mais 5 minutinhos para chamar a Carolina aqui. Tentamos entrar pela página da Casa 8 de Março, não estamos conseguindo entrar pelo meu e-mail pessoal, tá? Fiquem por aí, tá bom? Na cadeira, só pensar. É a distância. Vamos respeitar a distância. Só quando eu chegar aqui, eu caio água. Eu tomei pra casa. Eu tomei lá em casa. Eu fui rastelar lá, né? Das pés de manga, deixar tudo lá, Maria querendo barrar a louça, limpar lá. E eu fui rastelar lá, menina, quando eu terminei de rastelar, achou bem. Nem parou, ficou um monte. Ai, eu fico com vontade de me deitar com esse bucho cheio. Não, mas eu postei uma chuvinha dessa, eu vou falar. Fale não. Oi. Josenilde. Josenilde não é aqui. Não é aqui não. Não enviaram não. Sim. Minha irmã, falei com a senhora. Oi? Marido Charley, quer pegar uma régua. Régua? Mas agora não tô podendo, tô no meio de uma transmissão. Entre aí, moço, tá da chuva. Sai da chuva, entra aqui. Que régua é? Ela não me falou nada. Tinha que ter trazido a nossa faixa. Que sacola? Não, senta aí. Ah, tá. Gente, estamos aguardando a Carolina, tá? Que é a nossa... Você não quer acompanhar, não, pelo Face? Meu Facebook? Gente, tomara que não caia. Porque tá uma tempestade imensa aqui em Palmas. Vocês estão ouvindo? Olha lá fora. E estamos aqui com nossas amigas, que são trabalhadoras. A Lene, a Beth, Dona Maria, cozinheiras maravilhosas. E a gente, mesmo com essa tempestade, vamos tentar falar sobre direito das trabalhadoras domésticas. Estamos aqui aguardando a Carol, tá? A Carol deve estar tentando entrar, tá? E eu tô querendo que ela entre aqui, tô esperando. Você tem que entrar no meu e-mail e lá deve ter uma bolinha ao vivo. Você clica em cima da bolinha e pede para entrar. Eu tô explicando como é que faz então no Facebook. Deve estar aparecendo no Facebook em vermelho, no meu, que a gente está ao vivo, né? E aí aparece para vocês vocês clicam em cima da bolinha do Facebook com a minha fotinha ou foto que tem lá do perfil, onde está ao vivo, para entrar. E quem pedir, eu vou então permitir. Entrou em Bernadette Aparecida Ferreira? Você põe aqui, aqui, ó. Escreve aqui, Bernadette Aparecida Ferreira. Você sabe a lentinha? Você escreve em Bernadette Aparecida Ferreira, vai entrar no meu perfil e lá já vai aparecer que está ao vivo. Na bolinha que está escrito ao vivo, vocês clicam em cima. Tem gente já olhando. Nessa bolinha deve ter um dispositivo para vocês pedirem para entrar, tá?
Agora, se a Carolina entra, se outras pessoas entram. Achou? Aqui, né? É, aí tem uma bolinha escrito ao vivo. Você tá aqui, Dona Maria. Vamos falar sobre trabalho doméstico, fazer pergunta para ela sobre cozinha, etc. Hoje é dia da trabalhadora doméstica. Entrou no Facebook já? Tá. Só Tá. pus a amarelinha a bolinha aqui, dentro dela. Aí, já entrei aqui, ó. Não achou ao vivo? Tá vendo? Ah, tá aqui, ó, ao vivo, ó. Já foi. Você clica aqui pra assistir. É, tá aqui, já tem várias pessoas. Ela tá aqui já. Entrou já. Entrou, segura aqui. Peraí, deixa eu botar o outro. Tá no outro. Aí você envia aqui, clica em cima do azul. Envia sua solicitação para... Tá aí. Carol, por favor, clica aí em cima do azul. Já clicou? Eu vou aceitar você agora. Não? Vê, Bernadette, aqui. Peça para participar, né? É. Ah, A Carol tá aí. Vamos entrar, Carol? E as pessoas que estão entrando, tem 200 pessoas, mais de 200 pessoas para visualizar. Isso aqui está marcando, né? Hoje no vídeo. Aqui eu estou com 4 trabalhadoras domésticas. Estamos aqui com distanciamento, como vocês podem ver, olha, por causa da pandemia, vai dar uma certa ressonância. E hoje, então, Dia da Trabalhadora Doméstica. Esta live seria pelo perfil da Casa 8 de Março. Não conseguimos, né, compartilhar vídeo. Então, tá aqui no meu perfil. Quem entrar pela Casa 8 de Março, vai aparecer a opção pela Casa 8 de Março ou por Bernadette Aparecida Ferreira, que é quem administra. Clica em cima do meu nome, que vai entrar na live. Aí vocês pedem para assistir, tá bom? Estão ouvindo? Agora eu vou chamar a minha convidada de novo. Ela está adicionada. Aí aceita aí, acho que a Carolina clica em cima de alguma coisa aí, acho que é azul. É uma coisa azul aí que está escrita. Para você entrar. Uhum. Ela não está conseguindo compartilhar ao vivo, não estou entendendo. Que negócio é esse negócio pra você pegar, hein, moço? Aonde? Ei, mano. O rapaz tá pedindo uma régua. Tá lá? Hã? Chama ele para me pegar. Ei, mano. É você mesmo que eu conheci daqui, moço. Sua mulher é daqui. Ele parece... Não sei não o que é. Bora lá, que você quer também. Espera ele que ele te fala. Ele que sabe, mano. Ele conviveu aqui. Ele que tava mulher dele. É o marido da Charlotte. É. Aí ele quer também da sociedade. Quer se candidatar. Quando ganhar Essa com você? timidez aí tá certo não. Nem quando ganhar com você. Esse político, né? A esposa dele, que quer candidatar.
candidatar, mas aí o homem falou. Ela quer candidatar. Carol, você só está assistindo, né? Não tem uma mensagem azul para clicar em cima, para você entrar? Clica de novo, por favor. Vamos ver se a gente consegue. Tem uma coisa escrita participar. Faz, Beth, para ver se você entra. Ó, a Carol já está ali, a Luísa já está ali. O que eu não estou sabendo é como é que faz para compartilhar a tela. Se vocês estão vendo alguma mensagem de compartilhar a tela, pede para mim, que daí eu vou dar o ok. Tem alguma mensagem? Adicionar, adicionar. Adicionando. Ah, agora sim. Entrou! Difícil, mas conseguimos, né? Foi difícil, desculpa. Imagina. Gente, todo mundo que está assistindo, a Luísa, a Beth, que está aqui, a dona Maria, a dona Lene, né? Lene, senta aqui, que são trabalhadoras domésticas, que trabalham com comércio também de alimentos. Vão fazendo pergunta pelo chat. Primeiro nós vamos ouvir a doutora Carolina, depois vai ter momentos para perguntas, e se alguém no final quiser falar um pouquinho, a gente compartilha a tela, tá bom? Então são exatamente 3h05, mais ou menos, é o horário que a gente tinha previsto. Ela vai falar os minutos necessários para dar a parte teórica sobre trabalho doméstico, sobre os direitos, né, das trabalhadoras e os deveres, e também, talvez, direitos de empregadoras, mas com foco nas trabalhadoras, porque hoje é dia 27 de abril, Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e nós estamos fazendo esse evento porque consideramos essencial o trabalho doméstico, e as trabalhadoras têm perdido empregos, trabalhos, direitos, salário, né, diárias, por causa da pandemia. Então, é importante conhecer os direitos. Obrigada pela presença de todos. Quem quiser fotografar a live, por favor, faz isso para nós e depois compartilha nos nossos grupos. Eu estou vendo aí Sandra Saraiva, já estou vendo várias pessoas aí dos nossos movimentos. Então, doutora Carolina, seja muito bem-vinda, se apresenta, que nós somos da Casa 8 de Março. Aqui são as mulheres que frequentam, que trabalham com a gente nos eventos também, né? Da Casa 8 de Março. Todo ano a gente faz. Esse ano teve vários. Teve um no Taquari, com a Casa Pérolas Negras. Dia 30 vai ter um em Porto Nacional, com a Coletiva de Mulheres Negras e Populares, através da Articulação de Mulheres Brasileiras, que é o nosso movimento. Então, doutora Carolina, a palavra é sua. Fale à vontade. Pode começar. Muito obrigada. Uma boa tarde a todas vocês, a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite. Espero contribuir de alguma forma com informações que vocês julguem importantes, né? E parabenizá-los pelo trabalho da Casa 8 de Março. Eu acho que é um trabalho social extremamente importante que vocês fazem aí. E também parabenizá-los pelo dia de hoje, né? A gente já caminhou muito para uma conquista de melhores direitos, de melhores situações, mas infelizmente ainda no ano de 2021, a gente ainda tem casos de trabalhadoras que ainda estão em condição análoga à escravidão, o que é inaceitável nos dias de hoje, né? Então, vocês me ouvem direito? Só queria confirmar se vocês conseguem me ouvir. Eu estou ouvindo um pouco de eco. Você estava ouvindo eco porque tem duas pessoas aqui também acompanhando pelo celular. Entendi. Mas nós te ouvimos perfeitamente. Ótimo. Então tá bom. Então tá. Eu preparei aqui um material para a gente falar mais como um bate-papo mesmo, de conceitos gerais, né? Assim, algumas coisas que eu acho que é importante, talvez já seja de conhecimento de vocês, mas para que a gente entenda como a gente evoluiu para os direitos que hoje existem, né? Então é importante a gente primeiro
começar a partir da questão do contrato de trabalho em si, né? Da relação de trabalho em si. A gente fala, no direito a gente distingue a relação de trabalho e a relação de emprego. Então, a Justiça do Trabalho, ela trata das duas questões. Existe uma diferença legislativa em relação a isso, né? A empregada doméstica, que a gente fala, a empregada mesmo, é aquela que tem reconhecido vínculo empregatício, com carteira de trabalho assinada, com determinação de atividades também pré-determinadas, com horário de trabalho fixado, né? E a relação de trabalho, aí a gente já pode falar, por exemplo, de uma diarista, que da mesma forma trabalha no âmbito doméstico, mas que não tem a questão do vínculo de emprego formalizado, é uma profissional autônoma, né? Que trabalha, como a gente pode falar, por sua conta e risco. Mas isso tudo está dentro do âmbito do direito do trabalho, né? Então, é importante a gente falar do trabalho da doméstica, que ele acontece no âmbito da residência, né? Então, é no âmbito familiar, pode ser, não necessariamente na casa de uma família, pode ser um indivíduo, né? Mas é o trabalho que é realizado dentro da residência. Essa residência, ela não pode explorar atividade lucrativa, senão a gente descaracteriza o serviço da doméstica. Então, digamos que na minha casa, eu trabalho, eu tenho uma lojinha que vende roupas também, que eu montei na minha garagem, por exemplo. E a minha empregada doméstica, ela atende clientes, ela recebe os pagamentos, ela faz algum controle de caixa, enfim. Então, você descaracteriza, assim, o trabalho da doméstica. Então, a atividade que ela presta serviços dentro da residência não pode ter esse fim lucrativo. Ela tem que ser atividades realmente, como diz o próprio nome da função, domésticas, né? E aí, se ela descaracteriza essa qualidade de doméstica, a gente cai numa regra de empregado urbano. Então, a gente teria aí um universo maior de direitos, né, do que as empregadas domésticas hoje têm. Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, porque é uma situação que é muito comum, né? Até para aquelas empregadas que já estão há muito tempo trabalhando para a mesma família. Então, às vezes acabam tendo que se destacar para fazer outras funções, e assim você acaba descaracterizando a função de doméstica, né? Agora a gente vai falar do âmbito de direitos, por exemplo, aqui, mas antes vale falar que a lei também determina que pessoas menores de 18 anos não possam exercer a função de empregadas domésticas, não podem ser registradas como domésticas, né? Porque é um trabalho que no âmbito da casa, né, que exige algum tipo de esforço físico, enfim. Então, existe aí uma proteção em relação ao menor de 18 anos, uma proteção da lei nesse sentido. Então, pessoas maiores de 18 anos já podem ser contratadas como empregadas domésticas. O que é importante na relação? O contrato de trabalho escrito, anotação na carteira de trabalho, essa é inclusive uma obrigação de quem está contratando desde o primeiro dia, né? A gente tem uma situação também muito comum, que é confundir a experiência com o início da prestação de serviço. Então, geralmente, às vezes, o empregador doméstico, o dono da casa, fala, vamos fazer uma experiência pelo prazo de 30 dias, depois, se der certo, aí eu assino a sua carteira. E não é uma lei. Diz que a partir do primeiro momento, na verdade, existe um prazo legal de 48 horas para que o empregador pegue a carteira e devolva a carteira assinada com os dados do contrato de trabalho. Então, com o valor que foi combinado, né, de salário, com o nome, a assinatura do empregador, isso inclusive é extremamente importante para fins de previdência social, né, para depois o empregado conseguir comprovar o vínculo de emprego para fins de aposentadoria. Esse é o primeiro ponto, é o mais importante. E quando que deve ser assinada a carteira de trabalho? Desde o primeiro dia de prestação de serviços. Então, depois de se fixar aí quais serão os termos do contrato de trabalho, né, salário, enfim, como é que vai ser, se vai ser fora, se vai morar na casa, se não vai morar na casa, enfim, esses outros detalhes que a gente vai falar adiante.
Isso tudo deve ser fixado no contrato de trabalho com anotação na carteira de trabalho. Tá? E qual que é a diferença básica que a legislação traz em relação ao trabalho da diarista e da empregada doméstica? Né? A gente ouve falar assim, é mais de 3 dias, a diarista trabalha na minha casa mais de 3 dias, já tem que ser registrado, já tem que fazer o registro em carteira de trabalho e tal. Isso está na própria lei complementar de 2015, que veio trazendo essa discussão, que fala justamente que o trabalho da empregada doméstica é aquela que presta serviços por mais de 2 vezes na semana. Então, tá aí a justificativa legal. Por que que a gente fala que mais de 2 vezes na semana já pode levar ao reconhecimento do vínculo empregatício? Porque você tem uma relação continuada, né? Mais de 2 vezes na semana, por exemplo, você já tem não tem mais o caráter eventual que uma diarista tem. A diarista, o trabalho da diarista, ele é eventual, é um trabalho que você chama uma vez por semana, então a cada 15 dias. Né? É um trabalho com um pouco mais de liberdade por parte da prestadora de serviços. Né? Ainda que ela siga orientações básicas, porque ela vai se ativar dentro da residência e tudo mais, mas ela tem essa liberdade, por exemplo. Diferente da empregada doméstica, né? O vínculo de emprego ele se estabelece justamente por essa relação continuada, pela repetição. Então, se eu vou 5 dias, se eu trabalho 6 dias da semana, a gente tem aí uma relação contínua, uma relação não eventual. Uma outra característica do vínculo empregatício é a onerosidade, ou seja, essa relação tem que se dar mediante pagamento de salário. Né? Então, a gente pode falar, eu até comentei antes com a Bernadette, a gente falou sobre um caso emblemático que foi divulgado na mídia há pouco tempo, de uma dita empregada doméstica, que na verdade não era, na verdade era uma escrava, né, que vivia nas dependências da família há muitos anos, que prestou serviços por mais de 30 anos lá, sem receber salário, e nunca recebeu salário. Então, isso não era uma relação de emprego. Né? Além de todos os abusos que foram praticados, não existia remuneração pelo trabalho. Né? Então, a gente descaracteriza a relação de emprego em si. Ela tem que ser também pessoal. No âmbito da casa, da família, eu acho que essa é a profissão de empregada doméstica, onde essa questão da pessoalidade ela fica ainda mais forte, porque às vezes a pessoa fala assim, já faz parte da família, né? Trabalha há 30 anos comigo, já é parte da família. Então, e às vezes acha que isso autoriza alguma flexibilização de direitos, né? Não vou te pagar agora férias, não vou registrar o valor do teu salário integral, enfim. E aí é onde os abusos são cometidos. Né? Lógico, o trabalho existe de forma subordinada, porque essa também é uma condição na relação entre empregado e empregador. Então, o empregado, via de regra, ele vai receber orientações, né, do empregador, por exemplo, a fixação de quando ele vai conseguir gozar do período de férias, ou folgas, isso tudo vai ser uma negociação que vai partir do empregador. O empregador ele tem esse poder, digamos assim, de conduzir a relação, né? Mas tudo isso pautado em lei, né? Tudo isso sem que haja abusos. Então, basicamente, é isso. A figura do empregador, então, diferente do empregado, é aquele que orienta, que paga o salário, né? E que dirige a prestação de serviços. Então, que determina o que vai ser feito, quando vai ser feito. Né? Às vezes é uma pessoa que cozinha, que lava, que passa, que cuida da limpeza. Às vezes é uma pessoa que só cozinha, porque a gente fala de empregador doméstico, a gente sempre remete ao empregado doméstico, à empregada doméstica que trabalha na casa, fazendo limpeza, enfim. Mas ela abrange muitos outros profissionais, como a babá,
como o jardineiro, por exemplo, que presta serviço de forma contínua também, que vira um mensalista, né? O cuidador de idosos, né? Que hoje existem muitas pessoas que têm formação específica nisso, de cuidar de idosos ou de crianças, enfim, então, todas essas pessoas que trabalham nesse âmbito residencial, elas estão cobertas, digamos assim, pela legislação que cuida de empregados domésticos. Até agora, tudo bem? Tudo bem, gente? Tá dando para entender tudo? Elas estão assinando um positivo, tá todo mundo entendendo. Se eu estiver muito rápida, se eu estiver falando muito rapidamente, vocês, por favor, me interrompam. E da plateia online tá vindo joinha e veio alguns coraçõezinhos. Se alguém quiser escrever alguma coisa que está tendo dificuldade, pode escrever, tá, gente? Legal. A Thaís, a Maria Luísa, a Sandra, que acho que está aí. Tem mais alguém que eu não estou conseguindo reconhecer, porque eu estou cega, o ícone. Mas está tudo tranquilo. Tá? Então, a gente pode seguir falando da questão do contrato, né? Como eu disse, o que a legislação prevê. O contrato de trabalho, via de regra, ele tem que ser escrito, né? Ele é um contrato onde são descritas ali deveres e direitos, né, de ambas as partes, não detalhadamente, mas, enfim, por exemplo, quanto que é o salário, qual que vai ser o dia do pagamento, qual que vai ser a jornada de trabalho, quantos dias da semana a empregada vai trabalhar, né? Então, ali que vai ser o documento inicial, onde as condições de trabalho vão ser fixadas, né? E agora agora que já não é tão recente, mas com a lei complementar 150, né, que fala que foi aquela PEC das domésticas, enfim, foi permitida a fixação do contrato de experiência para o doméstico também. Então, a gente fala de 90 dias também do contrato de experiência para o empregado doméstico, né? De novo, com anotação na CTPS desde o primeiro dia de contrato de trabalho. E aí, sim, é aquele prazo de experiência que começa a contar. Então, geralmente, o que se faz? Geralmente, a gente faz um contrato escrito de experiência, né? Que pode ser prorrogado uma única vez pelo prazo máximo de 90 dias. Caso esse contrato, essa relação de trabalho, ela se firme, caso ela se prorrogue por esse prazo de 90 dias, o contrato de experiência, assim como de forma geral para todos os outros empregados, ele se prorroga por prazo indeterminado. Então, ele tem esse prazo determinado de início, que é o contrato de experiência, e depois existe uma prorrogação automática, não há a necessidade de se firmar um novo documento. Enfim, ele se prorroga e aí ele passa a viger numa situação de prazo indeterminado, né? Qual que é a diferença em termos de direitos, por exemplo, né? O contrato de experiência, ele é justamente para que exista uma experiência das partes na contratação. Então, por exemplo, se um contrato for rescindido no curso da experiência, desse prazo de 90 dias, por exemplo, a gente não pode falar em aviso prévio, que é uma coisa que o contrato por prazo indeterminado, por exemplo, já tem. Então, ao contrário, a gente pode falar, por exemplo, de uma expectativa de ganho no período de experiência que teria que ser remunerada. Explico melhor. Se um contrato de 90 dias fixado a título de experiência for rescindido com 50 dias, por exemplo, a parte falaram, não vai dar certo, vamos rescindir. A parte que rescinde, ela obrigatoriamente ela teria que remunerar a outra parte do tempo faltante para os 90 dias, né? É uma forma de indenizar esse período que não vai estar coberto pelo contrato de experiência. Então, e isso vale para as duas partes, tá? Assim, essa é uma situação que a lei coloca para as duas partes. Então, da empregada, por exemplo, pode ser descontado dos haveres rescisórios dela e por parte do empregador, caso ele esteja rescindindo, ele tem que remunerar esse período que falta para os 90 dias, tá? Seguindo essa questão, então, vamos entender que o contrato se prorrogou pelos 90 dias e virou um contrato por prazo indeterminado. Existem uma série de direitos que são os direitos da maioria de empregados
inclusive de outras categorias diferenciadas, específicas, que caíram, ainda bem, também para a empregada doméstica, né? Que, por exemplo, até pouco tempo atrás, por exemplo, o FGTS não era um direito fixo da doméstica, né? Era uma questão opcional e que hoje em dia já é um direito assegurado pela legislação. Uma questão aqui, vamos fazendo mais ou menos um raciocínio lógico. Então, firmado o contrato de trabalho, fixada a jornada de trabalho, a lei estabelece que a jornada da empregada doméstica pode ser de 8 horas diárias, máximo 44 horas semanais. Tá? Então, ainda que a empregada more na casa do empregador, né, do chamado patrão, existe uma limitação de jornada, né, que tem que ser respeitada. Tudo que for ultrapassado dessa jornada fixada em lei, ela é tida como uma hora extra. E ela deve ser remunerada com acréscimo legal de 50% do valor da hora. Então, você, além de pagar, você tem que pagar o adicional de horas extras, que é no mínimo de 50%. A lei fala o mínimo de 50%, porque isso pode variar de acordo com cada localidade. Por exemplo, às vezes uma convenção coletiva de um estado, por exemplo, fixa um adicional de horas extras diferentes, né? Pode fixar um piso salarial diferente, por exemplo, um fixo para o que é o mínimo é o salário mínimo, né? Não pode trabalhar por menos do salário mínimo. Nessa jornada de 44 horas semanais, 8 horas diárias, que dá 220 horas mensais. Como eu disse, o salário não pode ser inferior ao salário mínimo, mas existem convenções coletivas que podem fixar pisos superiores ao mínimo. E aí, cada localidade teria que respeitar o piso da convenção coletiva local, né? Do que foi fixado, do que foi negociado ali pelo sindicato. Dentro dessa jornada, a lei também fala de uma obrigatoriedade de concessão de folga semanal de ao menos 24 horas, né? A lei fala de preferencialmente aos domingos, que tem que existir a folga, mas essa folga semanal de 24 horas, ela é obrigatória, né? E, inclusive, os trabalhos aos domingos e feriados, né, se ajustados entre as partes, entre empregado e empregador, devem ser remunerados em dobro. É isso que a lei fala. Então, você paga dia que trabalha o feriado, que trabalha o domingo, deve ter a remuneração dobrada. Salvo se houver folga compensatória, né, além da folga já prevista de uma vez na semana, dentro desse mesmo intervalo de tempo. Então, além da folga semanal, uma folga que vem sucedida de um feriado, por exemplo, que pode ter sido trabalhado. A lei fala também no intervalo entre as jornadas, né? Então, respeitando ainda essa questão de jornada de trabalho, assim como para outras categorias de empregados, existe um intervalo mínimo que tem que ser respeitado, que é o de 11 horas de descanso, tá? Isso está dentro da legislação de segurança do trabalho, de saúde, né, em medicina do trabalho, enfim, que é para assegurar o tempo de recomposição, né? É o tempo de descanso mesmo que é necessário para o empregado. Então, esse período de intervalo entre uma jornada e outra, ele deve ser respeitado. Do contrário, o empregador também pode incidir no pagamento de horas extraordinárias. Tá? Então, a gente fala de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, uma jornada que termina 7 horas da noite, ela não pode começar, por exemplo, antes de dar esse intervalo de 11 horas. Né? Aí a gente faz uma conta aí para início. Além disso, existem os intervalos de refeição, que são fixados também, que é o intervalo de almoço, né? Que é o mais comum, o intervalo de almoço, a depender da jornada da empregada, do empregado doméstico, pode acontecer o horário do jantar também. Tem que ser o mínimo de 1 hora, a lei fala na concessão de intervalo de no mínimo 1 hora, tá? Para refeição, para descanso. E ele pode ser estendido até 2 horas, ou ele pode ser fracionado. Por exemplo, às vezes a empregada tem uma jornada de trabalho que pega horário de almoço e horário de jantar, né? Então, ele pode ser dividido, por exemplo, mas não pode exceder dentro da jornada de trabalho 4 horas, por exemplo.
E existe uma questão que a lei coloca também, que é permitida uma redução deste intervalo de 1 hora para 30 minutos, tá? Isso é o que a lei fala, é o geral. Desde que haja acordo escrito entre as partes, tá? Então, possivelmente você fala, olha, 1 hora, podemos negociar para fazer um intervalo de almoço só de 30 minutos? Esse acordo, ele tem que ser expresso, ele tem que ser acordado, escrito entre as partes, e geralmente esse excesso de jornada vai ser descontado do final, né? Então, essa meia hora, eu vou fazer só 30 minutos para sair 30 minutos mais cedo. Então, tem que colocar no papel, as partes têm que estar de acordo, tem que assinar. A lei prevê essa possibilidade, tá? Então, ela fala no mínimo de 1 hora, podendo haver acordo escrito entre as partes para fixação de 30 minutos. Como eu disse, o que exceder a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais será considerado hora extra, né? Hora extraordinária de serviço. E terá que ser remunerada com 50%. Essa lei também permitiu, também como equiparando a empregada doméstica a outras categorias, a fixação de acordo com o empregado para que essas horas sejam compensadas. Então, acordos de compensação entre as partes também é sempre importante colocar no papel, tá, gente? Isso, na verdade, é uma segurança para as duas partes, né? É uma segurança tanto para o empregador quanto para o empregado. Colocar no papel, então, que as horas, eventualmente, se isso não for uma prática recorrente, por exemplo, hoje vou me atrasar, como ficar um pouco mais, fazer 1 hora extra, amanhã chega mais tarde. Então, o excesso de 1 hora pode ser compensado no dia seguinte, por exemplo, pelo ingresso mais tarde no trabalho. Esse acordo de compensação, ele é permitido pela lei. E aí, quando eu compenso as horas, eu não pago, né? Se o acordo for regular, quando eu compenso as horas. Eu estou falando isso tudo do ponto de vista legal, mas é sempre importante destacar que as convenções coletivas de trabalho, às vezes, podem trazer condições diferenciadas. A questão do negociado sobre o legislado é o que mais vigora. Então, se na convenção coletiva de trabalho for fixado uma condição mais benéfica ao empregado, deve ser respeitada a condição que está descrita lá na convenção coletiva de trabalho. Tá? Então, é sempre importante também, e isso é para empregador e para empregado, né? Saber quais são os direitos é extremamente importante para reivindicar ou para sair de uma situação que seja muito desigual, que enfim, não seja boa para empregado, né? Então, como eu falei, a lei permite essa questão do acordo de compensação. Se eu compenso horas, eu não pago hora extra. Se não tiver essa compensação, então essas horas extras são devidas em pecúnia, né? Em dinheiro. Você tem que pagar no final do mês, tem que vir descrito bonitinho lá o valor da hora, quantas horas foram realizadas, o valor, quanto você está pagando a título de horas extras, isso discriminado. Por isso, daí a importância do controle de jornada. A lei fala que é obrigatória a adoção do controle de jornada. O que é isso? É o cartão de ponto da empregada doméstica, né? Obviamente que no âmbito familiar, da residência, a situação é um pouco mais precária. Você não consegue colocar um cartão de ponto de máquina, né? Ou então um cartão de ponto do computador, enfim. Mas o caderno que vende, garanto que acho que hoje em dia ainda se vende muito como papelaria, um caderno que faça o controle de jornada, inclusive do horário de intervalo, é importante. E nesse caderno, ele não pode ter pré-anotações fixadas, que é o que a gente chama de horário britânico de trabalho, né? Porque isso não reflete a realidade. Então, qual que é o ideal? Que com o acompanhamento do empregador, a empregada faça diariamente as anotações todos os dias trabalhados. Então, a hora que chegou, a hora que ela vai ficar no intervalo de refeição, a hora que retorna do intervalo e a hora de saída. Esses horários eles têm que ser anotados em controle, né? É assim que vai ser possível se calcular quantas das horas extras são devidas, se existem dias que devem ser compensados ou pagos em dobro, como, por exemplo, um dia de feriado que foi trabalhado.
enfim. Então, esse controle é extremamente importante e a lei já trouxe como uma obrigatoriedade da adoção. Então, o empregador tem que fornecer, tem que adotar o controle de jornada. Tá? O empregado, uma prática que a gente faz é o empregado anotar os horários e ao final do mês anotar, né, assinar, que é ali que ele tem como fazer a conferência dos horários, né? Então ele anota todos os dias, no final do mês ele tem condição de olhar, de conferir se aquilo ali está refletindo a realidade e assinar, tá? A lei trouxe também uma questão da remuneração de horário noturno, né? A gente sabe que no âmbito da família também, às vezes a pessoa fica, geralmente quem mora, né? O empregado que mora na casa, fica e faz o jantar, aí lava a louça do jantar, aí já arruma, e já arruma a mesa do café da manhã e tal, tal, tal. Se a gente ultrapassa as 10 horas da noite, né, às 22 horas, na verdade, o trabalho que ultrapassa das 22 às 5 da manhã, esse trabalho é considerado trabalho noturno. E ele tem uma remuneração diferenciada do trabalho diurno. Ele tem, né, sobre essa hora de trabalho noturno, a gente tem que acrescer um adicional de no mínimo 20%, que é o que fala ali. Por quê? Você já trabalhou o dia inteiro, está cansado. O trabalho no horário noturno ele é muito mais exaustivo. Você já está cansada. É um trabalho que às vezes muito mais atenção, porque você já ficou o dia inteiro, às vezes acordado. Então, tudo que ultrapassar as 22 horas deve ser contado como hora noturna e deve ser remunerado como tal, com um acréscimo de 20% sobre a hora. Daí, de novo, a importância de se registrar corretamente o horário de trabalho no cartão de ponto, no controle de jornada, né? Férias, as empregadas domésticas, como todos os trabalhadores, têm direito a férias de 30 dias, né? Elas podem ser fracionadas. A questão das férias é importante a gente falar que o direito às férias ele é adquirido após 12 meses de trabalho, né? Após 12 meses do período aquisitivo, que é que a gente chama, e aí inicia-se um período de concessão de férias, que são os próximos 12 meses subsequentes, tá? O prazo, o tempo, a fixação, o dia em que o empregado vai sair de férias, isso geralmente é uma determinação do empregador. O empregador ele tem essa prerrogativa de determinar quando que as férias serão concedidas nesse prazo legal de 1 ano, né, de período concessivo. Então, 1 ano eu trabalho, no próximo 1 ano eu tenho esse próximo 1 ano para gozar de 30 dias de férias, né? Sempre, o que se costuma orientar? Sempre com ajuste entre as partes, né? Então, no mês, às vezes, de férias, no mês em que existe uma necessidade de fazer alguma coisa diferenciada, tudo mais. Mas vale lembrar que o empregador tem essa prerrogativa de fixar o mês, desde que tenha esse prazo de 1 ano, né? Então, o ideal é sempre um ajuste realmente entre as partes. As férias são de 30 dias e elas devem ser acrescidas do que a gente fala de 1/3 constitucional. O que é esse 1/3 constitucional? Férias remuneradas, elas equivalem a 30 dias de serviço, então equivale a 1 mês de salário, né? E mais 1/3. Então, é o salário dividido por 3. Então, você tem mais esse acréscimo salarial a título de férias, que vale como uma indenização pelo período de férias. E pode ser fracionado, como eu disse, em 2 períodos, só que um período tem que ser de no mínimo 14 dias. Sendo que pelo menos 1/3 também desse período de 30 dias pode ser convertido em abono. O que é isso? É aquele negócio do vou tirar 20 dias de férias e 10 dias de férias eu vendo, é o que os empregados costumam falar, né? Vou vender 10 dias de férias. Até agora, tudo bem? Tudo bem, tinha caidinho aqui, mas não perdemos nada. Maravilhosa. Vários comentários, maravilhosa. Porque é uma linguagem jurídica, mas que está dando para a gente entender, porque diz respeito à vida de cada uma aqui. As pessoas encontram resposta, né? Em muitas das dúvidas que já tinham na cabeça. Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Que bom. Aí as meninas que estão aí, se quiserem escrever alguma coisa,
de dúvida, pode escrever e a gente vai passando. Mas até agora está tudo bem. Só a Lene que foi fazer um café, porque a hora do café. Tomar uma aguinha, um café. Você tem uma aguinha aí do lado? Bom, que a gente pode continuar, porque na verdade está falando do dia a dia, né? Assim, delas. É verdade. Então, só tá dando bastante retorno para mim. Eu estou ouvindo várias vezes o que eu estou falando. Será que por causa... Não, aqui não é. Eu vou ver se tem alguma forma de desligar o meu microfone. Eu vou ver se eu abaixo o meu som, tá? Eu vou abaixar meu som e aí você continua falando. Vamos ver aqui. Fala agora. Tá bom. Pronto. Fala que é pra ver se Agora tá eu dando acho que retorno. vai. Bom, vamos dar continuidade, então. Outra questão que geralmente existe muito é quem mora dentro do ambiente de trabalho, né? Quem fica sem folga, às vezes pessoa que vem de uma outra localidade, pode ter eventualmente algum tipo de praticado, né? Então, mora aqui, tá simbolicamente R$ 50. Não, isso é pela lei, né? Então, existe uma habitação em relação à alimentação, em relação a vestuário. Então, se eu, como empregadora, um vestuário diferenciado para a empregada, né, um avental, ou outro tipo de roupa, enfim, se eu exigir essa vestimenta, eu posso descontar também do salário dela. Tão pouco higiene, então, se fornecer de higiene básica, sabonete, shampoo, escova de dente, pasta de dente, não pode ser contado do salário. Então, isso não tem natureza salarial, né? Então, é dado desconto. Tá? Existe uma exceção que a lei traz, que a questão da moradia só pode ser se ela for fora, for em local diverso. Por exemplo, se eu moro aqui, mas se eu custeio a moradia da minha casa fora da minha casa, em outro local, aí sim pode ser uma para que haja desconto dessa moradia. Então, desde que ela mora fora do local onde ela quer ser, o empregador arque financeiramente. Aí sim a lei autoriza um desconto, mas ele também, não, se eu não me engano, não pode exceder 20%, uma limitação, né? Porque senão você acaba, às vezes, prejudicando o valor salarial do empregado. Carol, A questão do... Carol, agora está um pouquinho falhado. Eu acho que se você parar de mexer a cabeça, a boca, fazer muito gesto assim, fica melhor. Se você falar em direção ao... Você está no computador, né? Eu estou no celular, eu não consegui pelo computador pegar o áudio. Ah, beleza. Então, mais em direção ao microfone, mesmo que esteja atrás, e menos movimento com a cabeça, Carol, eu acho que para de falhar. E está cortando sua cabeça também. Eu deixo paradinho. Isso. Então tá. Já a questão do fundo, né, de garantia, então isso é uma legislação, que é relativamente questão do fundo de garantia, claro que deve ser pago pelo empregador mensalmente, tá? Esse valor vai ser controlada do empregado, fundo de garantia. Ao contrário de empregados de outras categorias de empregado, o empregador doméstico, ele tem que fazer um aporte mensal, o pagamento mensal, um valor de indenização rescisória. O que é
além do fundo, ele também recolhe uma porcentagem de 3,2% sobre a remuneração do mês, a título de indenização. Isso é o que a gente chama de 40% do fundo de garantia, é a multa. Então, ele vai, também, ele vai, a legislação prevê que ele pode, para que ao término da relação de emprego, do contrato de trabalho, tenha a condição de pagar a multa. Então, o valor já está lá depositado. Tá? Caso o contrato de trabalho seja recebido por uma hipótese que não autorize o levantamento do FGTS, o retorno da multa, uma justa causa ou um pedido de demissão, que é o comum, o empregador pode reter da indenização que ele depositou lá. Ele tem como reaver esse valor. Isso é interessante. Então, tem que ficar lá garantido que ele faz a dispensa em justa causa. O empregado pode levantar essa quantia. Do contrário, se demissão ou se não for justa causa, o empregador pode reaver. Tá? O outro ponto aqui é a questão do aviso prévio, né? O aviso prévio, ele é a ação que o empregado ou empregador tem que fazer participar, então, ou empregador ou empregado que não quer mais, enfim, pode ter situações, mas que não quer mais dar continuidade à relação de emprego, tem interesse na extinção do contratual. Tá? E aí, isso aqui é para evitar a questão do elemento de surpresa. Então, para que exista um prazo razoável e adequado, então, ou para o empregador, por exemplo, pessoa, ou outra questão logística e tal, pegado com aquele hábil de procurar um outro emprego, colocação, enfim, a lei esse prazo como 30 dias, né? Mas também trouxe para o empregado doméstico a possibilidade de, a cada ano de trabalho, a 3 dias. Isso pode ser limitado ao empregado doméstico, tem, assim como os demais empregados, essa prerrogativa de gozar do aviso, ser comunicado com a rescisão pelo prazo mínimo de 30 dias. A cada ano de trabalho, como eu disse, esse prazo tem um décimo de 30 dias, né? Limitado a 90. O pagamento do salário do empregado doméstico deve acontecer também até o 5º dia útil. Provavelmente vai estar lá do trabalho, que a gente conversou lá no comecinho. As empregadas também têm direito a atividade de 120 dias. Então, e tem também a questão da estabilidade no emprego que a Constituição prevê. Aí uma proteção ao bebê, ao nascituro, à criança. Então, por isso que ela tem essa estabilidade no emprego. Né? Então, após o parto. E a questão da licença, né? Também pela previdência social, enfim, assim como os demais empregados. Tá? A alteração, assim como o fundo de sacar o que está depositado lá, a depender da modalidade de decisão, isso é importante, né? Se for um pedido de demissão, aí o empregado pode mexer com o que está depositado lá, tem que pensar nas hipóteses o recebimento, por exemplo, emergenciais, como é influenciado da pandemia, pode ter uma autoridade legal para garantia, em casos de doença, como câncer, por exemplo, você plantar o valor de fundo de garantia, mas via regra, a cada que pedir
Então, o empregado doméstico que pediu não pode levantar esse garantia e habilitar no seguro-desemprego, né? No plano de desemprego. Então, essas duas questões de fundo e seguro, elas seriam devidas para a dispensa, para quando o empregador quer trabalho. Então, quando o patrão manda embora. O patrão manda embora, aí sim, esses dois direitos liberados. Mas, independente disso, a questão do fundo de garantia, mês a mês, tá? E vai ficar lá para uma oportunidade de sacar. Por exemplo, posso uma, né? Outras hipóteses legais, mas como eu falei, em caso de doenças graves, como câncer, enfim, casos de inatividade, né? Então, fiquei 3 anos sem registro em fiquei 3 anos sem emprego em outros lugares. Então, eu consigo fazer saque do que está lá na minha garantia. Possibilidades legais que autorizam isso. Além disso, a questão da contribuição previdenciária, né, mês a mês, vai com que é o recolhimento do INSS. A lei institui a questão a gente fala do e-social, né? Tudo isso é feito via sistema, hoje em dia, precariamente. Então, o empreendedor doméstico tem de fazer o de lançar informações de órgãos competentes, de saber qual é o valor do imposto que incide, tributos da região, fazer recolhimento das guias, o sistema das guias, enfim, é uma responsabilidade do empreendedor, né? De fazer esse cadastro, de acompanhar das guias, enfim. De modo geral, sem obviamente entrar nas particularidades de cada prestação de serviço. Eu falo isso como direitos gerais, né? A gente tem situações específicas, situações diferentes, e aí existe, né, análise de cada caso. A regra seria todos esses direitos, eles estão assegurados a cada E aí? Acabou? eu falei do geral, né? Que eu julgo são os mais importantes. Tá certo. Muito bom. Obrigada, Carol. Parabéns. Agora vamos ver se alguma delas que estão aí tem alguma pergunta. Eu vou começar aqui pelas minhas companheiras que estão aqui do meu lado, tá? Tem alguma pergunta para ela? Pode falar. Eu queria saber a questão do sábado. Se conta também para a pessoa trabalhar com toda a semana toda. Conseguiu ouvir, Carol? Não, para mim, por favor. Repete. Passando um carro de som. Aqui tem esse costume de passar carro de som. Aí tá passando um carro de som na rua. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Aí fez o maior barulhão. Ela perguntou o seguinte, a questão do sábado, tá? Ela não entendeu. Se o sábado conta também como dia normal na semana, ou se o sábado conta como um dia especial, não é isso? Se será a hora extra. Aí, acho que a questão das 44 horas, né? Perfeito. A forma de jornada vai ser de... Não vi, não. Saiu agora. Ela falhou. Mas aí eu entendi. Vou explicar para ela. Tá? A gente fala em uma folga semanal, que é de direito, tá? E principalmente aos domingos. Tá.
Aí cabe ao patrão, se ele quiser dar sábado e domingo, ele pode dar como folga, e até 40 horas. Mas o direito por lei é uma semanal e é aos domingos, entendeu? Ainda continua diferente das outras pessoas nesse sentido, né? Porque normalmente sábado é trabalhado. E normalmente a jornada é de 40 horas, né, para as pessoas. Mas deixa eu ver aqui com a dona Maria. Dona Maria, tem alguma pergunta? A Beth tem. Eu tenho uma pergunta, é sobre a questão da sindicalização. Sindicato, tá? Aqui no Tocantins não tem sindicato de empregadas domésticas. Tem mais de 20 anos, Carol, que a gente faz reunião com empregadas e encontros. Todo abril a gente faz. E há vários anos a gente vem lutando para que seja feito o sindicato, porque aqui a maior categoria que existe é trabalhadora doméstica e diarista, e a imensa maioria sem o registro, né? E a maior parte delas já vem do interior, de um trabalho de semi-escravidão, né, dona Maria? Ganhando aquela diarinha, R$300 por mês para ser babá todos os dias, o dia inteiro. Isso tem até aqui, até outra semana, tinha um caso aqui. E sem direitos, né? Então, eu queria saber se o sindicato ainda tem toda essa importância na vida dos trabalhadores domésticos, qual que é a vantagem de se ter um sindicato, né? Hoje à noite a Lendina vai falar, mas nem todo mundo vai ver. E se há o risco, né, de se fechar sindicatos com esse governo que nós temos aí. Você está sabendo de alguma lei que está correndo para não ter mais sindicalização? Como que é isso? Você entendeu? Olha, eu vejo assim, a questão do sindicato, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela reúne reivindicações de toda uma... né? Então, o sindicato ele tem um papel representativo. Eu acho que a gente ouça muitas notícias, enfim, eu acho que como profissional da área de direito, a gente não pode perder a fé na representatividade sindical, né? Então, de fé, porque tem que ainda, porque foi para está previsto na Constituição, que o sindicato ele tem este condão de fazer direitos específicos da categoria, né, e representar força. Isso é uma entidade que tem que ser respeitada, tem que trazer representatividade e tem que ser atuante. Extremamente fraco, extremamente preocupante. Um local que não tenha essa representatividade, categoria local que não tenha representatividade. Tá? Então, o que era no mínimo aí é uma supressão, pelo menos ao meu ver, por parte de órgãos como o Ministério do Trabalho, tem que ser muito mais atuante nesse sentido, órgãos de fiscalização, ouvidorias, né, órgãos, canais de denúncia. Isso teria que ser muito num local onde não existe essa representatividade sindical. Eu acho que, respondendo a pergunta, que é sim, porque quem representa a categoria é quem conhece, né? Os próprios empregados que vêm à base, que se formam. Então, eles sabem melhor do que ninguém quais são as reais necessidades, o que de fato precisa ser estipulado, o que precisa ser seguido. E isso tem que estar estipulado e tem força de lei. O que é negociado pelo sindicato tem força de lei. Né? O que está na Convenção de Trabalho. Eu entendo que é sério. Eu entendo que também a federação teria um trabalho também cortar isso. Então, se você não tem de sindicato, não sei se tem a federação, você tem que começar a procurar os órgãos superiores para tentar lutar por melhores, enfim. A princípio, eu entendo que essa representação, respondendo também a sua pergunta,
não vejo que vai se extinguir tão cedo, tá? Porque, pelo que a tendência é cada vez mais cientes dos seus direitos, os trabalhadores dos seus direitos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, é uma realidade diferente, os sindicatos são muito atuantes, recebem as denúncias, eles apuram, eles entram com as ações representando os empregados. Então, existe uma preocupação em respeitar o que está com essas coletivas. Então, a informação hoje em dia eu vejo como muito mais ampla, a gente tem acesso à internet, aqui ou aí, cara, a gente tem esse acesso. Então, eu vejo que isso é uma coisa boa para a gente continuar conhecendo mais, né? Então, o sindicato continua, as entidades sindicais elas continuam. Elas estão enfraquecidas por conta então, da representatividade que existem casos de corrupção, casos, né, que vale a pena a gente entrar. E ações sindicais, trabalhistas dando um pouco de suporte financeiro das sindicais. Então, eu acho que elas estão um pouco enfraquecidas nesse sentido. Mas eu não vejo como eu não vejo que elas vão acabar. Realmente se prestam à categoria. Eu vejo que. Tá bom. Obrigada, Carol. Tá bom. Eu quero pedir para as meninas que estão assistindo, se alguém tiver interesse em lutar com a gente, nós já estamos em contato com a FENATRAD, sabe? Ano passado, trouxemos uma das fundadoras, né, do primeiro Sindicato Trabalhadora Doméstica do Brasil, a Creuza de Oliveira. Esse ano, ela deu palestra ontem à noite, né, com a outra casa, que é lá no Taquari, são 2 casas agora. E hoje é a Olendina, que é do Amapá, que a gente está variando, chamando sindicatos de várias regiões, e da Amazônia, principalmente, porque Tocantins pertence à Amazônia, para mostrar como que começa, porque o do Amapá começou como uma cozinheira, que não arrumava emprego, que era diarista, que tinha muitas violações de direitos, e ela organizou as companheiras e fundaram o sindicato. E aqui é uma categoria muito grande, imensa, mas que não tem essa autonomia e essa mobilização entre elas, porque o trabalho é muito, o sofrimento na pandemia é muito, ganham muito pouco, praticamente reina Bolsa Família aqui, né? As mulheres podem confirmar aqui para mim. Se não fosse Bolsa Família, essas mulheres não sustentavam suas famílias, porque o trabalho doméstico em si, e mais o cansaço da dupla jornada, de não ganhar nada em casa e alimentar a economia de cuidados como se fosse obrigação, porque o amor para as mulheres é tudo, né? Existe uma escritora, uma pensadora marxista, que se chama Silvia Federici, ela é muito atual, é bom ler, ela é uma economista, que ela diz: aquilo que você chama de amor, a gente chama de exploração do trabalho das mulheres. Então, é muita exploração, e aqui no Tocantins realmente é muito desvalorizado, e é a grande massa. E também trabalho de meninas. Tem essa babá que eu estava citando exemplo, ela trabalhou 1 ano, recebendo R$300 todos os dias, cuidando de uma criança. Para a mãe trabalhar, lógico, mas era por R$300, para ajudar a mãe dela a pagar aluguel de uma kitnet. Esse salário, ela não podia ficar sem ele, senão ela não tinha onde morar. Entendeu? Essa menina tinha 16 anos. E eu queria também saber isso, né? Foi falado que 18 anos, então pode registrar a carteira. 16 anos não pode registrar também a carteira ainda? Eu acho que salvo casos de. A lei fala maiores de 18. Eu acho que salvo casos de emancipação, né? Se ela for emancipada, sim, mas do contrário, fala 18 anos. A gente fala que, fazendo um paralelo com essa realidade que você está me relatando,
é o que a gente chama de mundo ideal, né? O que a gente prevê. Que bom que a gente já tem previsto. Só que quem fiscaliza, quem autua, acompanha esses profissionais. E quem aporta, por exemplo, se pegar condições que está falando, né? Quem vai aportá-las? Assim, o governo vai aportá-las, elas vão receber, porque você falou, um Bolsa Família que possa aportar, não é suficiente, né? Então, é uma situação, eu chamo de mundo ideal. A gente tem isso, né? Mas na prática você consegue. Então, você fala da sua realidade aqui. Eu escuto muitos relatos do interior do Nordeste, Bahia, quem trabalha. E aí também tem noção dessa tudo isso que a legislação apura e vem para ficar em casa se fosse uma importação, né, material. Vem do Nordeste para casa, porque aí pago menos, porque lá daqui eu pago 800 já é vantagem e tal. Então, está tudo errado. Essa questão cultural, eu acho que é o que mais prejudica a gente em conseguir seguir da melhor forma, conseguir fazer isso certo. Né? E óbvio que a relação ela não é igual, está longe de ser igual. Né? Se a empresa, por exemplo, o empregado já não tem uma relação igual, quem dirá o patrão, né? Um empregado que às vezes tem uma, a questão da alfabetização mais difícil, não sabe ler e escrever. Então, eu falo, você coloca um acordo isso, né? E isso se fazer com esse empregado, ó, você não me pagou extra do mês, e aí? E o perdeu o emprego de ficar ainda. Então, tá tendo aqui um assunto que não é tão jurídico, mas que eu acho que é onde é o calcanhar de Aquiles. Infelizmente, a gente não consegue implementar tudo isso, né? Tudo que seria devido. E, e, e aí, por isso que a importância da classe, do sindicato, quanto mais do trabalho de vocês aí, porque quanto mais né, mais voz a gente tiver para trabalhar por isso, eu acredito, de verdade, e aí sim a gente vai conseguir fazer frente, fazer direito. Quanto mais denúncias você tiver no Ministério do Trabalho, de situações de abuso, aí talvez dar visibilidade para isso e a gente consiga melhorar. Pelo menos é a minha esperança nisso, né? Tá, obrigada, Carol. Gostaram? Maravilhoso. Muito informativo mesmo, né? Mais de uma hora de explicação, de formação, de gratuita, né? Agradecer por isso você não cobrou e depois dessa hora, também tendo filhas e tendo que cuidar de casa e do trabalho, que é o nosso jeito de trabalhar, infelizmente, muito útil, e a gente vai tentar transformar isso num material e ter um instrumento, uma ferramenta fixa para elas consultarem e informar as companheiras, mesmo que ainda demore um pouco o sindicato, porque depende da vontade delas, né? Sim. Da nossa. Se dependesse da minha vontade, no primeiro ano já tinha surgido. Mas que está cada vez mais difícil também a sobrevivência. E à noite a gente tem às 20 horas o debate com a Olendina, então o sindicato e a diarista Lene, que está aqui. Nós estamos tentando fortalecer lideranças locais para que elas caminhem e cheguem nesse ponto de trazer as outras, né? A pandemia, lógico, bloqueou, mas isso vai ser um material muito útil. Nós pretendemos fazer um blog ou um site de perguntas e respostas, de informações, de casos específicos, estudos de caso, que fique iluminando a caminhada delas, né? Então, tudo isso nos próximos meses, a gente tem uma
estagiária de jornalismo agora. Vamos ver se ela nos ajuda nisso. E agradecer, então, a Articulação de Mulheres Brasileiras e a Casa pela mobilização, porque esse ano conseguimos fazer mobilizações em 3 localidades no estado, sempre éramos nós sozinhas, né? E as que ficaram aqui assistindo todo o tempo, né? Teve 3 que ficou todo o tempo, do começo ao fim. Se tiverem perguntas, se não tiverem, voltem à noite, mas eu agora, aqui conversando com as meninas, e alguém me falou, não lembro quem, porque não faz pelo Meet. A gente queria usar a página da casa para ficar gravado, né? Ali, mas eu vou tentar abrir e mandar ainda hoje os links pelo Meet. Acho que foi você mesmo, né, Carol? Falou. Do quê? A gente queria divulgar mais essa parte de vídeos da Casa 8 de Março dentro da página. E agora a gente tem YouTube também. Mas precisaria que a gente tivesse bom computador, etc. Então, a gente vai fazer pelo Meet mesmo. A média de participação comporta, né? E a gente manda o link para todo mundo. Tá vendo? Eu acho boa. Ficou todo o tempo. Vou mandar para a Luísa, para a Thaís, para a Beth, para a Fernanda, para a Dona Maria, né? Para a Lene. Todas têm celular, pelo menos isso. A gente hoje queria fazer oficina sobre como usar uma desses aplicativos de vídeo reunião, né? Vídeo conversa, porque aqui a gente fala muito rodas de conversa, e elas poderem acessar mais isso, não ficar só com 2, 3 pessoas. Mas a gente vai acabar fazendo. Então, muito obrigada, Carol, e a gente vai fazer mais coisas. Tá Obrigada, bom? E eu que agradeço o convite, parabenizo novamente a casa, e estou à disposição, se eu puder ajudar de forma, se depois tiverem que apareçam depois, estou à disposição, você tem meu contato direto, pode entrar em contato comigo, que no que eu puder ajudar, podem contar comigo. Tá. Um abraço, um beijo nas crianças, um abraço no doutor Renato. Um beijo. No doutor Ricardo e na doutora Lúcia. Tá Beijão. bom. Beijo. Tchau. Tchau.